Em dezembro de 1998, dentro de uma antiga casa em Connecticut, uma médium foi amarrada a uma cadeira enquanto um padre iniciava um ritual de exorcismo. Segundo as testemunhas, a mulher se debateu com tanta força que as pernas da cadeira quebraram, mas aquela entidade não era a única presença na casa. Os investigadores acreditavam que o espírito de 3 pessoas estavam presas ali, controladas por algo que nunca havia sido humano. Esses investigadores eram Ed e Lorraine Warren. Coloque seus fones de ouvido e antes de pegar sua bebida, já deixa o like e um coraçãozinho nos comentários, porque hoje nós temos mais um caso sinistro. A história começou alguns meses antes, quando a família Beckwith decidiu procurar uma nova casa. Era 1998. Bonnie Beckwith trabalhava como enfermeira, enquanto seu marido, Sean, era técnico de reparos. O casal tinha 3 filhos, Frances e Jennifer, que eram 2 adolescentes, e o Jeremy, de apenas 9 anos. A casa onde moravam já não oferecia espaço suficiente. Bonnie e Sean queriam que os filhos tivessem seus próprios quartos e viam a mudança como o começo de uma fase melhor para toda a família. Durante a busca, eles percorreram a região do Vale do Rio Naugatuck, em Connecticut, até encontrarem uma propriedade na Buckingham Road, na pequena cidade de Seymour. O imóvel parecia tudo o que precisavam. Era uma casa grande no estilo colonial, com 5 quartos, espaço de sobra para as crianças e um ótimo preço, o que era uma ótima oportunidade. Registros imobiliários atuais indicam que a propriedade foi construída por volta de 1900, embora o episódio que posteriormente contou o caso a tenha descrito como uma casa do século XIX. A família foi visitar a casa. Todos ficaram muito entusiasmados com a propriedade, já imaginavam qual quarto escolheria e como seria viver naquele lugar. Todos, exceto Frances, a filha mais velha. Desde o momento que entrou, ela sentiu que havia alguma coisa errada. Aparentemente não havia nada de errado com a casa. Era apenas uma sensação de que a família não deveria morar ali. Durante uma reunião familiar, Frances foi ainda mais direta. Disse que considerava aquela casa maligna e pediu que os pais desistissem da compra. Mas o imóvel estava vazio havia algum tempo, oferecia o espaço que todos queriam e custava menos do que outras propriedades semelhantes. Para Bonnie e Sean, a reação da filha poderia ser apenas resistência à mudança. Em agosto de 1998, a família Beckwith acabava de adquirir a Casa dos Sonhos. E a primeira noite seria suficiente para transformar aquele sonho em um verdadeiro pesadelo. Por volta das 11 da noite, Jeremy acordou ouvindo vozes. Não parecia ser uma pessoa falando em outro cômodo. Eram vários sussurros vindo de direções diferentes, como se estivessem ao redor da cama. E aos poucos, as vozes ficaram mais intensas. Jeremy saiu correndo do quarto e acordou os pais. Bonnie tentou acalmá-lo. Aquela era a primeira noite do menino na casa nova. O ambiente era maior, mais frio e muito mais silencioso do que o antigo lar. Talvez ele estivesse com medo de dormir no próprio quarto sozinho. Bonnie então o acompanhou até o quarto e encontrou uma lanterna de brinquedo com lentes coloridas. Para tranquilizá-lo, ela disse que caso aparecesse algum monstro, ele deveria acender a luz verde para fazer a criatura desaparecer. Jeremy acreditou e com a lanterna nas mãos, ele voltou a dormir. Bonnie retornou ao próprio quarto, pensando que o problema estava resolvido. Mas algumas horas depois, o menino despertou novamente. Dessa vez, ele ouviu fortes batidas na parede. Jeremy pegou a lanterna e acendeu a luz verde. No mesmo instante, uma grande figura escura atravessou a luz da lanterna. O menino se escondeu embaixo do edredom. Então o cobertor foi arrancado de seu corpo e arremessado para o outro lado do quarto. Quando Jeremy olhou novamente, a figura havia desaparecido. Nas noites seguintes, os episódios se repetiram quase sempre no mesmo horário. Por volta das 11, Jeremy acordava ouvindo vozes, batidas ou percebendo uma presença dentro do quarto. Por algum tempo, Bonnie e Sean ainda tentaram encontrar uma explicação normal. Jeremy tinha apenas 9 anos,
Poderia estar sofrendo com ansiedade, pesadelos ou dificuldade para se adaptar. A casa também era antiga. Canos, madeira e mudanças de temperatura poderiam produzir ruídos estranhos. Mas essa explicação funcionou até o momento em que Jennifer começou a sentir que estava sendo observada. Quando a família se mudou, ela havia escolhido o quarto que ficava mais afastado do quarto dos pais, o que inicialmente parecia uma vantagem. Com o passar das semanas, porém, Jennifer começou a evitar aquele espaço. Mesmo quando estava sozinha, tinha a impressão de que alguém acompanhava cada movimento seu. À noite, a sensação se intensificava. Ela demorava a dormir e frequentemente olhava ao redor, tentando descobrir de onde vinha aquele desconforto. Certa madrugada, Jennifer acordou porque alguma coisa parecia empurrar o colchão por baixo dela. Ela descreveu como socos atingindo a parte de baixo da cama. Jennifer se abaixou e olhou embaixo, mas não encontrou nada e nem ninguém. Em vez de acordar os pais, ela decidiu mudar a cama de lugar. Talvez houvesse alguma irregularidade no piso ou a estrutura estivesse cedendo. Algumas noites depois, enquanto Jennifer conversava ao telefone com amigos, o colchão começou a tremer violentamente por vários minutos. E ela continuou sobre a cama, sem saber se deveria correr ou esperar aquilo acabar. Quando tudo parou, Jennifer verificou novamente a parte de baixo da cama. E não havia nada ali. Na manhã seguinte, ela contou tudo para Bonnie. A mãe percebeu que a filha não estava apenas nervosa. Jennifer estava histérica e não conseguia mais esconder o medo. Bonnie então reuniu toda a família. Foi durante aquela conversa que eles descobriram que o problema não estava restrito aos quartos do Jeremy e da Jennifer. Todos haviam sentido alguma coisa estranha naquela casa, embora alguns tivessem evitado falar por medo de parecerem loucos. A casa, que deveria representar um recomeço, agora parecia esconder uma presença que acompanhava a família em silêncio. Foi aí que Bonnie se lembrou de duas pessoas que talvez soubessem como ajudá-los. Ed e Lorraine Warren eram conhecidos por investigações paranormais como a de Amityville e viviam em Monroe, a cerca de 20 minutos de Seymour. Inclusive, eu já contei esse caso em detalhes aqui no canal, assim como outros casos deles que não são tão famosos. Eu vou deixar a playlist aí no card para você maratonar. Bonnie entrou em contato com os Warrens. Ed e Lorraine foram até a casa deles naquela mesma noite. Quando Lorraine entrou na casa, ela soube de imediato que havia algo errado. Lorraine afirmou ter sentido uma energia pesada e agressiva dentro do imóvel. Enquanto andava pelos cômodos, teve a impressão de que alguma coisa a observava com malícia. E a sensação se tornou ainda mais intensa no quarto de Jennifer. Lorraine descreveu uma presença dominada por violência e raiva. Para os Warrens, a família não estava lidando apenas com espíritos de antigos moradores. Havia uma entidade maligna dentro da casa. Bonnie e Sean pensaram em abandonar o imóvel imediatamente. Os Warrens, no entanto, teriam alertado que sair não garantia segurança. Na interpretação deles, a entidade poderia já ter criado uma ligação com algum integrante da família e acompanhá-los. Se quisessem acabar com os fenômenos, precisariam descobrir exatamente o que estava ali. Ed orientou a família a reunir evidências, algo que seria necessário caso precisassem solicitar um exorcismo à igreja. Câmeras foram posicionadas próximas às camas e em vários cômodos. A intenção era registrar qualquer movimento, ruído ou alteração durante a madrugada. Enquanto isso, os Beckwith tentavam manter uma rotina minimamente normal. O dia de ação de graças estava próximo e a mãe de Bonnie foi passar o feriado com a família. Mas assim que ela entrou na casa, ela se sentiu muito desconfortável. Mesmo assim, tentou aproveitar o tempo com a filha e os netos. Naquela noite, quando ficou sozinha no quarto, ela ligou a televisão para relaxar, só que a TV desligou. Ela ligou novamente, mas a televisão apagou pela segunda vez. Na terceira, a tela escura da TV refletiu 3 figuras paradas atrás dela. A mãe de Bonnie se virou e viu as mesmas silhuetas no canto do quarto. Segundos depois, elas desapareceram. A mãe de Bonnie não dormiu naquela noite e na manhã seguinte, ainda assustada, arrumou as malas e foi embora, antes da celebração de ação de graças. Depois que a avó saiu, Jennifer entrou no quarto que ela estava com uma câmera. O cômodo estava extremamente frio.
Segundo ela, a temperatura estava perto de 2 graus, enquanto o restante da casa permanecia em torno de 21. Jennifer tirou algumas fotografias e saiu rapidamente. Quando o filme foi revelado, uma das imagens apresentava um grande círculo luminoso, interpretado pelos investigadores como um orbe. É normal que manchas circulares apareçam em fotografias, já que pode ser causado pela poeira, umidade, reflexos ou problemas de exposição. Mas Lorraine, ao observar aquela imagem dentro do contexto que os Beckwith estavam vivendo, ela concluiu que a presença era poderosa e não humana. Os Warrens retornaram à casa acompanhados por 2 investigadores e uma médium identificada como Lee. Jeremy foi enviado para a casa de um parente. Bonnie e Sean não queriam que o menino participasse daquilo. Pouco tempo depois de entrar na casa, a médium Lee começou a tremer. Ela colocou uma caneta sobre uma folha de papel e permitiu que os espíritos escrevessem através de sua mão. Esse método é a psicografia, algo que Chico Xavier fazia frequentemente. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre casos onde o Chico esteve envolvido. Eu vou deixar aí no card para você assistir depois. A caneta na mão de Lee se movimentou de forma agressiva. Ela escrevia a frase "saia daqui" várias vezes sem parar. Durante a sessão, Bonnie sentiu suas forças desaparecerem. Jennifer relatou uma sensação semelhante e disse ter percebido alguma coisa atravessando o corpo da mãe antes de passar por ela. Naquela noite, os investigadores ficaram no quarto de Jennifer. Eles registraram batidas e arranhões nas paredes. Em seguida, estabeleceram um sistema para tentar se comunicar com as entidades. Uma batida significava sim, 2 significavam não. As respostas indicaram que 4 presenças estavam na casa. 3 seriam espíritos humanos, mas a 4ª não. De acordo com os Warrens, aquela entidade desumana mantinha os outros espíritos aprisionados e os obrigava a agir contra a família. Se ela fosse expulsa, as 3 almas poderiam finalmente partir. Mas antes disso, eles precisavam descobrir quem eram aquelas pessoas. Em uma nova sessão, Lee voltou a realizar a psicografia. Ed perguntou quem estava na casa. A mão da médium escreveu 3 nomes: George, Robert e Anna. Quando Ed repetiu a pergunta, a resposta foi o nome George Robertson. Então ele perguntou em que ano eles estavam. Lee escreveu o número 1 e depois 8. Em seguida, começou a escrever outro 8. Mas antes que pudesse terminar, seu corpo começou a tremer violentamente. Lee gritou para que todos saíssem e empurrou a mesa contra Ed, prendendo-o na parede. O Ed não conseguiu afastá-la sozinho. Sean e os outros investigadores precisaram intervir para soltá-lo. Depois desse ocorrido, eles encerraram a sessão. Naquela noite, a família toda dormiu na sala. Bom, tentaram, porque nenhum deles conseguiu pregar os olhos. No dia seguinte, Bonnie e Jennifer foram até a prefeitura de Seymour procurar informações sobre a história da propriedade. Elas encontraram um registro da casa, datado no final do século XIX, e o nome do antigo proprietário era George Robertson, o mesmo nome escrito pela mão de Lee. Mas elas não localizaram nada sobre Robert e Anna, pois muitos documentos antigos da região haviam sido perdidos durante uma grande enchente em 1955. Quando saíram da prefeitura, Bonnie e Jennifer foram visitar o cemitério local. Ao chegarem, a primeira lápide que chamou a atenção delas tinha o nome George Robertson. Para as duas, aquilo parecia uma confirmação impossível de ignorar. Depois daquela última visita, a casa ficou silenciosa. Um padre foi chamado para abençoar o imóvel, e durante algum tempo a energia pareceu mais leve. As batidas cessaram, as noites voltaram a ser tranquilas, e a família acreditou que o pior havia passado. Mas aquela paz foi apenas um intervalo. Algum tempo depois, Bonnie sentiu uma necessidade repentina de desenhar. Ela pegou uma tela de pintura e começou a esboçar uma árvore. No início, aquilo parecia apenas uma distração. Em pouco tempo, porém, o desenho se tornou uma obsessão. Bonnie passava horas desenhando e quase não interagia mais com a família. Mesmo quando seus dedos ficavam dormentes, ela não conseguia parar. Ela desenhava símbolos, formas geométricas e figuras humanas.
Em um dos desenhos, ela desenhou uma pirâmide que emitia uma luz sobre 3 pessoas que pareciam flutuar abaixo dela. Bonnie acreditou que aquelas figuras representavam George, Robert e Anna. Em seguida, começou a desenhar uma mulher. Enquanto o rosto se formava no papel, Bonnie foi tomada por uma tristeza profunda. Ela passou a chorar e teve a impressão de sentir a dor daquela mulher. Para Bonnie, aquela era a Anna. Quando Lorraine telefonou para saber como a família estava, Bonnie contou sobre os desenhos. Lorraine interpretou aquilo como uma tentativa de comunicação e pediu que ela resistisse ao impulso e parasse de desenhar. Mas os fenômenos na casa mudaram. Jeremy teria sido empurrado ao chão. Frances e Jennifer relataram que seus cabelos eram puxados e portas tremiam com violência. Certa noite, os 3 irmãos estavam embrulhando presentes de Natal quando uma das portas começou a sacudir, como se alguém tentasse arrombá-la. A família toda dormia na sala. Ninguém descansava o suficiente. Bonnie e Sean estavam exaustos. E como era a época de Natal, o padre procurado pelos Warrens só poderia realizar o ritual depois do feriado. Até lá, eles precisariam permanecer na casa. A mãe de Bonnie decidiu voltar para passar o Natal com a família, mesmo depois do que havia visto no Dia de Ação de Graças. Pouco depois de chegar, ela desenvolveu uma febre alta e precisou ser levada ao hospital. Os médicos identificaram também uma arritmia cardíaca e decidiram mantê-la internada. Bonnie e Jennifer ficaram ao lado dela na cama. A senhora pediu que as duas orassem com ela, mas quando tentou rezar, as palavras saíram na ordem inversa, como se ela estivesse orando de trás para frente. Apavorada, Bonnie chamou um padre, e quando ele chegou, a mãe parecia ter melhorado. Porém, no momento em que ela recebeu a comunhão, ela sentiu uma dor intensa no estômago, como se tivesse sido atingida. Na mesma época, Frances estava fazendo compras de Natal. No caminho de volta, ela sofreu um grave acidente. O carro ficou completamente destruído, embora ela tenha escapado com ferimentos leves. Para os Beckwith, os acontecimentos mostravam que a influência da casa podia alcançá-los mesmo quando estavam longe dela. Doença, acidente, privação de sono e medo constante colocaram todos à beira de um colapso. 3 dias depois do Natal, o padre chegou à casa da família. Eles não queriam apenas entender o que estava acontecendo, eles queriam acabar com aquilo. O plano era diferente de um exorcismo realizado diretamente sobre uma pessoa considerada possuída. Lee, a médium, permitiria que as entidades se manifestassem através dela. Quando isso acontecesse, o padre iniciaria as orações com o objetivo de expulsar a presença dominante da casa. A médium concordou em ser imobilizada para evitar que alguém se ferisse. Então eles a amarraram a uma cadeira. O padre começou o ritual e quase imediatamente Lee passou a se debater. Seu corpo se contorcia contra as amarras enquanto ela gritava para que o padre parasse de rezar. Quando ele encostou uma cruz na testa da médium, os gritos cessaram. Lee ergueu o rosto e sorriu. Então se levantou com tanta força que as pernas da cadeira se partiram. 2 integrantes da equipe a seguraram enquanto o padre prosseguia com as orações. A sessão durou aproximadamente 1 hora, até que Lee ficou completamente imóvel. Seu corpo relaxou e ela desabou. No mesmo instante, a casa foi tomada por um silêncio. A sensação de peso teria desaparecido, sendo substituída por uma tranquilidade que os Beckwith não sentiam desde quando se mudaram. Para os Warrens, a entidade maligna havia sido expulsa, e sem ela, George, Robert e Anna estavam livres para partir. Depois daquele dia, os ataques cessaram. Jeremy deixou de ouvir as vozes às 11 da noite, o colchão de Jennifer não voltou a tremer, e Bonnie parou de desenhar compulsivamente. A família Beckwith permaneceu na casa. O lugar que quase os expulsou voltou a ser apenas o lar que eles acreditavam ter comprado. Anos depois, uma obra realizada do outro lado da rua teria revelado que ali naquela região havia um cemitério indígena. Guardem essa informação porque eu vou voltar a falar sobre isso mais à frente. Os Beckwith afirmaram que algumas manifestações ocorreram novamente, como portas batendo e barulhos estranhos.
mas nada teria sido tão intenso quanto os acontecimentos de 1998. Em 2005, a história da família Beckwith se tornou o episódio Hell House da série A Haunting. O capítulo foi exibido nos Estados Unidos em 28 de outubro de 2005 e aparece catalogado como o primeiro episódio da temporada. Bonnie e Jenny Beckwith e Lorraine Warren participaram da produção. Foi através desse episódio que a história dos Beckwith alcançou o público nacional. Até então, o caso era pouco conhecido ou totalmente desconhecido e havia sido ofuscado por outras investigações atribuídas aos Warrens. Os Beckwith deixaram a propriedade em 2009. Atualmente, ela continua sendo uma propriedade privada e não aparece anunciada para venda ou aluguel. A fama criada pelo episódio também atraiu visitantes não autorizados à propriedade. Em julho de 2012, 6 pessoas receberam notificações por invasão depois de serem encontradas dentro da casa. O incidente aconteceu em uma sexta-feira 13. E os invasores eram curiosos que souberam da história sobre a Hell House e decidiram investigar sem autorização do proprietário. Bom, lindezos e lindezas, o caso dos Beckwith possui elementos presentes em quase todas as histórias dos Warrens. É meio que um padrão. Quem já assistiu aos outros vídeos aqui do canal sabe bem do que eu tô falando. Os fenômenos começam com experiências isoladas até que toda a família passa a experienciar coisas inexplicáveis. E geralmente acontece após a mudança para uma casa nova. Para os Warren, sempre há um demônio ali naquele lugar controlando os espíritos das pessoas que morreram dentro da propriedade. Lembram que eu falei sobre o cemitério indígena? Então, foi no programa que os Beckwith falaram sobre essa história, mas não existe nenhum documento ou evidência que afirme que naquela propriedade havia um cemitério indígena. Portanto, é bem provável que inventaram essa informação por causa do programa, só para, sei lá, justificar o motivo da casa ser assombrada, talvez. Outro detalhe que eu comentei lá no início do vídeo é que no programa eles disseram que a casa era do século XIX, mas na verdade ela foi construída já no século XX. A fotografia interpretada como um orbe também não é uma prova conclusiva, já que esse círculo na imagem poderia ser causado por partículas próximas à lente, reflexos e falha no filme. E uma coisa que eu achei muito diferente dos outros casos é que nesse caso em específico não houve uma explicação sobre quem eram os espíritos e a tal entidade maligna. Isso ficou meio que em aberto, sabe? E também não foi um caso midiático na época, lá em 1998, o que é estranho quando falamos dos Warrens. Eu procurei na internet para saber se existia alguma informação sobre esse caso em jornais da época ou em algum livro dos Warrens, mas eu não encontrei absolutamente nada. A única coisa que existe é o episódio Hell House do programa Haunting. Antes disso, não há nenhuma notícia sobre esse caso. O que eu volto a dizer é muito estranho quando falamos dos Warrens. Mas caso você tenha alguma informação antiga a respeito desse caso, deixa aí nos comentários, por favor. Agora eu quero saber de você. Você acredita que os Beckwith realmente enfrentaram uma entidade maligna que mantinha 3 espíritos aprisionados? Ou acha que criaram ou transformaram os acontecimentos da Casa do Inferno apenas em um programa televisivo? Deixa sua opinião aí nos comentários para mim. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, o hype e compartilhe. Antes de ir embora, clique no vídeo que está aparecendo aí na tela. Eu tenho certeza de que o próximo caso vai te surpreender. E se quiser e puder apoiar o canal, faça parte do clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos e ter seu nome exibido aqui na tela. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro.